Vamos lá, questão 55, olha só. Ela vai dizer o seguinte, Adorno. Bom, pessoal, questão 55, tá? Para você que não sabe, aí Adorno, ele é um grande escritor que fala sobre a indústria cultural. A gente discutiu um pouquinho sobre ela, né? Indústria cultural, né? Indústria cultural. Educação e emancipação. Vamos lá. Ao refletir sobre a crise civilizatória vivida com a Segunda Guerra Mundial, o autor aponta como uma das condições de possibilidade da barbarização. Olha só, entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando a civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontram atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização, tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo, ou na terminologia oculta, um impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo em que toda essa civilização venha a explodir. Uma questão mais difícil, eu acho que deve ser uma das questões mais difíceis de toda a prova, essa aqui. Tá? Principalmente pelas alternativas. E a questão diz, ao refletir sobre a crise civilizatória vivida com a Segunda Guerra Mundial, o autor aponta uma das condições da possibilidade da barbárie, né? O que vocês marcaram nessa questão, galera? O que vocês marcaram nessa questão? Aqui, mais uma vez, tá? Para a gente trabalhar aqui nessa questão, ela é a prova de que você pode decorar 1 milhão de palavras-chave, mas elas não vão te ajudar a acertar as questões de filosofia na grande maioria. Tá? Por que elas não vão te ajudar a acertar a maioria das questões de filosofia? Porque para acertar essa questão, você precisa ter todo o conhecimento filosófico, de quase toda a filosofia. Eu vou provar ela agora na explicação para vocês sobre essa questão. Tá? Vamos entender aqui dentro do fundamento. Tá? Ao refletir sobre a crise civilizatória. Pessoal, eu quero agora, só para começar a explicar essa questão aqui com vocês, eu quero que vocês retomem para mim um seguinte fundamento. Eu quero que vocês me digam o seguinte, qual o nome, tá? Agora eu quero que você venha aqui, forte comigo aqui, tá? Dentro do fundamento dessa questão. Foca aqui, vamos ver quem vai estar on aqui comigo para poder focar. Eu quero que vocês me digam aqui no chat, tá? Qual o nome do movimento que rompeu com tradições, tá? E esse movimento, ele tinha por objetivo trazer algo mais científico, algo que buscava trazer talvez mais racionalidade, algo que buscava trazer luz sobre a humanidade, né? Qual o nome da filosofia? Beleza. Você acabou de me dizer iluminismo. Então, dentro do princípio do iluminismo, como o nome já diz, a ideia dele é trazer luz. Porque, teoricamente, na Idade Média, nós vivemos na Idade das Trevas, né? Numa idade onde não existia produção científica dentro de alguns fundamentos, né? Ah, tô entendendo. Vamos lá, então. Beleza. E aí o iluminismo, ele vem com essa ideia de desenvolvimento, de avanço da ciência. É nesse período que várias pautas começam a entrar, né? O iluminismo, ele vai influenciar várias revoluções. Então, as pautas do iluminismo, ela é apenas tecnicista ou ela também é social? Lembra como pautas como liberdade, igualdade, fraternidade? Então, são vários pontos do racionalismo, mas também do liberalismo, né? Que vão trazer uma visão agora totalmente diferente, que trazem luz para diversos problemas sociais, tá? Para diversos problemas sociais. Agora, quando a gente pensa dentro disso, a gente vai ter uma sociedade que vai avançando cada vez mais. Essa sociedade, ela vai avançando, 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 avançando. Ela chega em fundamentos do positivismo, tá? Onde cada vez mais a ciência está sendo utilizada, né? Cada vez mais técnica, avanço, desenvolvimento tecnológico, vai avançando cada vez mais. Esse autor aqui, tá? Adorno, a indústria cultural, ele vai vir com uma grandíssima crítica. E ele vai trazer dois contrapontos. Ele vai dizer o seguinte, ao mesmo tempo que a sociedade avança com tecnologia, avança com desenvolvimento, a gente sofre um regresso crítico. E essa crítica desse grande autor aqui, ele vai trazer essa crítica não só para esse período, num período pós-guerra, mas eles vão sustentar que isso acontece até hoje, tá? Ao mesmo tempo que avança inteligência artificial, ao mesmo tempo que avança redes sociais, avança muitas coisas, isso choca porque parece que a sociedade regride muitos pontos.
Preconceito extremamente elevado, pessoas sendo abertamente racistas nas redes sociais, violência escancarada, né? Isso acontecendo assim de forma extremamente brutal no mundo todo. Mas não era para a gente estar com uma civilização moderna, uma civilização que avançou. Mas quando a gente faz um recorte da civilização, parece até mesmo que a nossa modernidade chega a ser até pior do que séculos XIX. Quando a gente olha as disputas, as guerras, o que aconteceu no século XX ou no século XXI, chega a ser pior do que disputas que aconteceram em tempo das trevas, da Idade Média, nos feudos. Talvez as pessoas se amavam mais e se respeitavam mais na época do feudalismo do que de hoje em dia. Talvez as pessoas tivessem mais apatia ou até mesmo mais raciocínio crítico. Vocês estão conseguindo entender a nuance da questão aqui? É isso que esse autor ele vai dizer. Ele vai dizer justamente, ele vai trazer justamente esse paradoxo do desenvolvimento. É muito desenvolvimento tecnológico e tudo mais, mas um regresso crítico. Crianças, jovens que não sabem mais pensar de forma crítica, racional, decidir. Se você chegar para um jovem e perguntar qual a tua opinião sobre a política hoje, ele não sabe. Se tu perguntar para ele, tá, mas qual que é a tua opinião sobre o consumo ou capitalismo, ele não sabe dizer, tá, mas qual a tua opinião sobre algo social, sobre moradia, sobre habitação. Esse aluno fica desesperado. Ele teme a redação do Enem. Ele teme a redação do Enem porque, meu Deus, se cair meio ambiente, eu não sei dizer. Se cair sobre pessoas com deficiência, eu não sei dizer. Se cair sobre, sei lá o que, eu não sei dizer. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo um apagão. Porque o que a gente imaginou, o que imaginaram, a gente não, mas o que o iluminismo imaginou seria a luz. Um pensamento, as pessoas desenvolvidas chegando à luz, com conhecimento, críticas, sabendo argumentar sobre tudo, pensar sobre tudo. Mas a sociedade moderna, ela sofre um apagão. Ela sofre um escurecimento, um obscurecimento. Ou seja, um obscurecimento da razão. Vai obscurecendo, vai apagando. E aí a gente vai chegando cada vez mais próximo da letra D. A razão, ela vai sendo cada vez mais instrumental. Vai obscurecendo a razão porque ela vai se tornando cada vez mais restrita. Basicamente, a razão, o raciocínio lógico, ela serve apenas como um instrumento. Você só pensa quando você é obrigado ou tem algum sentido ali para fazer. Você só pensa em problemas sociais ou algo do tipo quando você tem 2 dias para fazer a prova do Enem, e aí a gente discute sobre raça, sobre agricultura, a gente discute sobre filosofia, sobre sociologia, sobre política, sobre democracia. Mas é apenas quando faltam 2, 3 dias para o Enem. Depois disso, é descanso, é Natal, é Netflix e acabou. E você vai passar mais 1 ano sem discutir nada disso. Ah, política, coisa chata, não quero falar. Ah, a sociedade, problemas ambientais, desigualdade de renda, não quero pensar. Então a razão ela se torna apenas um instrumento. Você só usa a razão quando precisa dela. Quando você precisa pensar por 1 dia na redação do Enem. Você só usa a razão quando você precisa calcular algo na matemática. Você só usa a razão quando precisa fazer 90 questões no primeiro dia. Depois dela, a razão entra em stand-by, ela é guardada. Doideira, né? Doideira? Dentro desse fundamento é justamente isso. A razão instrumental, ela é um tipo de razão. Tá? A gente tem a razão crítica. É isso que vocês precisam ter. É um regresso da razão ética. A razão ética, ela vai deixando de lado. A discussão ética e moral, ela vai deixando de lado. E a gente só apenas tem uma razão pautada no instrumento. A gente discute desenvolvimento, tecnologia, mas não discute, por exemplo, agressividade, a gente não discute desigualdade, entende? Isso vai sendo obscurecido. Agora, vamos eliminar as outras, tá? Olha só, letra E. Enfraquecimento do progresso produtivo. Na verdade, é o aumento do progresso. Aumenta o progresso produtivo e diminui o restante das discussões. A gente vai tendo um aumento do progresso produtivo e a gente vai tendo um regresso ético. Um regresso ético. Aumenta o progresso produtivo, tecnológico, e a ética ocorre uma regressão. A letra C vai dizer esvaecimento da instituição familiar. Não, a instituição familiar, ela não deixa de existir. Ela ainda continua, né? Mas muitas vezes ainda mais conservadora e tradicional até no fundamento.
Você percebe que a geração hoje que a gente vive talvez seja até mais conservadora do que a geração de 1970, 80, Woodstock. Talvez a geração lá de 70, 80, 90 seja muito mais radical e loucura do que o jovem hoje, que é um jovem muito mais conservador, mais rígido ali, etc e tal. E isso até é uma crítica que vem, porque é consequência das gerações. O jovem hoje é muito mais, parece um velho conservador, né? Enquanto muitas vezes a geração de 90 acaba sendo muito mais loucura, muito mais radical quando você vai ver, né? O jovem hoje é muito conservador, em grande maioria, se você for parar para ver, né? Então não esvanece, cada vez mais está sendo fortificado, cada vez você vai ver nesses fundamentos, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ter uma família, isso vai ter aquele discurso, né? E a gente vai trazendo cada vez mais isso, cada vez mais o papel da instituição familiar cada vez ficando mais forte, isso vai sendo resgatado, isso vai mudando ao longo do tempo, daqui a pouco muda. Isso vai sendo baseado dentro da cultura, né? Isso vai sendo baseado com base na cultura. A letra B, decadência da etiqueta burguesa. Não, em nenhum momento você diz que a etiqueta burguesa é a consequência da barbárie, então caiu a etiqueta, as pessoas não são mais agora civilizadas na hora de sentar para jantar ou algo do tipo, né? A letra A é um grande distrator, é o que torna a questão difícil. Se você ficou entre A e D, tá? Realmente, a letra A é a difícil, tá? A letra A é a difícil, porque ela diz eclipse da experiência subjetiva. E aí você fica nessa discussão, né? Será, Renato? Mas será que tudo isso que você disse não é que a experiência está deixando? Mas o grande ponto é, esse eclipse, ele entra na mesma lógica do obscurecimento, né? O eclipse seria também como se a gente tivesse aquele sol que fica escuro, né? Como se ele também fosse tampado. Mas o eclipse, ele pode voltar, né? O obscurecimento é algo que vai vindo aos poucos, ele vai se apagando, a luz vai se apagando, ele não é algo total, é como se ele fosse apagando, ficando cada vez mais fraco, entende? Não é um apagão total, né? Como um eclipse. E a experiência subjetiva, quando a gente vai trazer, né? É como se o indivíduo, ele tivesse perdendo a sua capacidade de reflexão. Mas não é como se o indivíduo perdesse a sua capacidade de reflexão. A discussão filosófica aqui talvez seja muito mais que você não quer usar ela. Tá? Então, por isso que a letra D, ela se aproxima muito mais da resposta. Não é que você perdeu a sua capacidade de refletir sobre esses temas, mas é porque você decide não utilizá-la. Tá? Entenderam? Da experiência subjetiva, ou seja, de você pensar, de você discutir sobre conceitos subjetivos. Não é tanto que você não tem mais isso, ou a experiência subjetiva ela deixa de existir, mas você meio que escolhe simplesmente não discutir sobre isso, não gastar o seu tempo sobre isso. É como se política, futebol e religião não se discute, entende? Não gosto de perder meu tempo sobre isso. Não, muito chato, ok e tal. Ah, lá vem um chato. Ah, não vou assistir a live do Renato, é muito chato. Tá falando sobre isso, ok e tal. Só corrige aí, fica quieto. Bora, próxima questão. Só fala aí, entendeu? É como se você não quisesse discutir. A experiência subjetiva, ela tá aí. Entendeu? Tá dentro de você, tá junto com você. Entendeu? Ela não foi tirada. Ela não foi excluída, não foi apagada. Entende? Ela ainda existe. Mas aí a lógica, o uso nela, o uso racional é que ele não é utilizado. Ele vai sendo deixado de lado. Tá? Mas realmente a letra A e a letra B, elas têm dois contrapontos. Eu diria que essa questão poderia até ser uma questão que pode ser anulada, né, pela TRI. Não sei qual que é a TRI dela, poderia pesquisar, mas uma questão anulada pela TRI é quando ela tem muitos erros. Então, como a maioria dos alunos provavelmente deve ter errado essa questão aqui, ela poderia ser uma questão que não valeria tanto ponto. Então, errar ela não descontaria tanto, tá? Porque tanto a letra A quanto a letra D é difícil ser justificado. Eu estou justificando mais para você o gabarito letra D, tá? A letra D é o gabarito oficial. Mas a letra A poderia ser uma grande resposta também. Ela não deixa estar errado. E aí, um outro ponto, tá? Se você pesquisar sobre Adorno, isso aqui é uma definição dele. E aí, por isso que a palavra-chave dá errado, né? Beleza? Por isso que a palavra-chave dá errado. Porque se você jogar agora no Google, pesquisa aí sobre Adorno e pesquisa eclipse da experiência subjetiva, quem fala sobre isso é Adorno. Tá? Isso está na descrição dele. Na descrição das obras dele, ele fala sobre eclipse da experiência subjetiva. Só que é em uma outra obra, não dessa, tá? Não nessa. É uma outra obra que ele fala sobre isso. Então, por isso que essa questão ficaria assim, pô, se você fosse pela obra de Adorno já tendo lido, você marcaria a letra A. Porque tá na obra dele. Entendeu? Tá na obra dele. Se tu pesquisar depois, recomendo que você pesquise, você vai ver que na obra de Adorno ele fala sobre a letra A. Entendeu? Por isso que ela fica, tipo, pegada, entendeu? Ela fica difícil. Porque a letra A e a letra D, elas são dois conceitos que estão corretos nessa questão.
Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.